Sejam bem-vindos ao Além do Reflexo, podcast que vai tratar dos profissionais da beleza, o bastidor, por trás ali, posicionamento, gestão, muita história para contar para vocês. E eu sou Robson Rafael, contador especialista na Lei Salão Parceiro. Utilizo ela como estratégia para fazer o setor da beleza crescer muito mais, transformar e o principal, pagar menos impostos e faturar mais. Eita, que bacana. Eu sou Mari Avelino, estrategista em posicionamento. Vou ter um olhar, um cuidado sobre a imagem e aquilo que eles estão transmitindo além das câmeras, além dos bastidores, além do reflexo. Perfeito. E esse episódio hoje é especial porque a gente tem na nossa bancada o cara que já é especialista porque está aí no mercado há muito tempo, né? Já sabe aquelas estratégias que se utiliza para o mercado crescer, para a empresa dele crescer. Nosso parceiro Ranieri. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado por estar aqui com vocês, é um prazer imenso. E hoje a gente vai bater esse papo, né? Muito bom. E soltar muitos insights aí para a galera que está na área da beleza. Isso aí. E seja um conhecimento que agregue muito para eles evoluírem. Que legal, cara. Deixa eu fazer aqui a apresentação de Ranieri, né? Ele mandou aqui as informações pra gente, eu fiquei, uau, que bacana. Ele é o CEO da Woods Barbearia, começou com uma unidade e hoje já se expandiu. Calma que a gente vai falar sobre isso também. Ele é um profissional que entendeu cedo que qualidade é posicionamento. Hoje, de fato, a gente vai conversar com ele, com o Ranieri, e saber. Na verdade, eu estou curiosa, eu quero saber o que tem aí além do reflexo da barbearia, o que ele vai partilhar com a gente. Mas antes da gente iniciar esse papo de vez, a gente tem aqui um alô para mandar para um patrocinador. É com você, Rob. Perfeito. O nosso patrocinador é o Reino do Barbeiro, grande empresa que entrega com sucesso todos os produtos para sua barbearia, para o seu negócio de beleza, para desenvolver isso é deixar o seu cliente super bonito sempre, né? Lá em Ranieri o lema é, vamos deixar o cliente lindo. Então, acredito que seja nesse processo. Muito bom, vou levar meu marido lá para você deixar ele ainda mais no grau. Eu já estou aqui no grau, já na expectativa, já vim preparado. Tá pronto, Ranieri? Barbearia. Manda ver. Preparado. Gente, Ranieri, eu fico muito feliz de ter você aqui. Apesar a todos os fatores que te trouxeram para cá, nós somos parceiros também ali na RR Contabilidade. E eu queria fazer uma pergunta para você que para mim é crucial, porque quando nós conversamos a primeira vez, trocamos algumas ideias ali no Meet, né, no Google Meet, nós fizemos uma reunião para entender mais do seu negócio. E eu perguntei o que eu quero saber sempre, um pouco da sua história, como foi que surgiu essa sua ideia, essa sua vontade de ser barbeiro, porque realmente antigamente a profissão ela não tinha essa visão, essa visibilidade que tem hoje. Mas hoje você aproveitou isso e está crescendo muito mais, tá aí, várias com 5 unidades, não é isso? Isso. A barbearia hoje não é apenas uma barbearia, é uma empresa como uma qualquer, né? E hoje o pessoal está se atentando a isso, que uma barbearia é uma empresa como todas, né? Onde gera empregos para várias famílias e estão estudando a cada vez mais bem a profundo nesse segmento. Perfeito. Como foi que surgiu essa ideia, essa vontade, esse querer, né, Mari? Eu vi que você abriu em 2018, é isso mesmo? Como que foi o teu start? Conta pra gente ali qual foi aquele momento que você disse, não, vou tirar essa ideia do papel, da mente, do coração e vou colocar em prática. Como é que foi isso? Na verdade, eu tenho sangue de empreendedor desde adolescente e surgiu desde quando era adolescente no interior ainda. Sim. Eu morava lá e comprava as coisas e vendiam por lá, né? Gerava o dinheiro. E sempre tinha vontade de abrir algo para mim. Foi quando despertou isso em 2018. Mas antes eu já cortava cabelo lá no interior. Sim. Teu interior é onde? Fica onde? São Pedro do Potengi. Cidade boa. Lá, de vez em quando aparece os vídeos dele numa galinhada, um negócio bom. Tá certo, aí, bom demais. Essa sua primeira unidade, Ranieri, você lembra de algo na época que te ajudou a consolidar ou a crescer ou firmar teu nome no mercado? Quando você só tinha a primeira? Sim. Os artistas, né? Foi o que alavancou muito. Parcerias. Isso é muito bacana, porque quando a gente fala de parceria, não é todo mundo que entende, não é todo profissional que tem a visão para entender que é um projeto ganha-ganha, mas também é um projeto de investimento.
Obviamente, aquele artista ele tem uma visibilidade gigantesca, maior, incalculável por vezes. E quando você se alia a um trabalho com uma pessoa do mundo das celebridades, você precisa entender que você vai investir, você vai depositar ali e vai colher de uma outra forma. Tem pessoas que dizem, eu não vou fazer de graça, eu vou falar... Gente, eu vou falar tudo, tá? Então, assim, eu já vivi bastante coisa no meio do empreendedorismo, eu sou administradora. Então, antes de vir para trabalhar com imagem, com posicionamento, eu carrego o sangue empreendedor também. E a gente tem que ter visão. Sim. E quando você não tem a visão, você pode perder a oportunidade. Então, isso foi uma boa oportunidade para você. Isso, Essa com certeza. parceria com os artistas. Seria. Mário, o que eu achei interessante foi que você entra, você vê toda a estrutura, você se encanta com o espaço, mas você não presta atenção na história que tem por trás daquilo, né? Aí eu cheguei uma vez lá na barbearia, eu disse, Ranieri, e Woods por quê? De onde vem esse Woods aí, né? Como Conta a criou história do nome. estética, né? Depois de todo aquele processo. Na verdade, o empreendimento você tem que primeiro montar as estratégias para depois montar a estrutura. É o Sim. que hoje acontece no mercado, é que as pessoas montam a estrutura sem estratégia nenhuma. Sim. E no início eu errei muito. Só que quando eu comecei a montar a estrutura, era toda de madeiras. E não tinha nome. Só que depois eu consegui identificar que era madeira. O que é madeiras em inglês? Aí madeira é wood. E madeiras é woods. É o Woods Barbearia. Aí deu certo. Pegou. Pegou. Um nome É um ambiente bacana. rústico, é um ambiente rústico misturado com retrô e ficou bacana. Que legal. Eu acho interessante, exatamente, ele trouxe esse efeito retrô, mas ele traz também um efeito atual, ele traz aquele espelhamento, aqueles vidros, aquele vitral Retromoderno. Isso. É e aquela madeira bem envelhecida, eu acho muito bonito. Acho bacana. muito O estratégico. retrô entra como uma inspiração. Você não Exato. ficou lá atrás, você está super atualizado, não é Sim. verdade? Sim. Bacana. Então, vamos falar agora, eu quero falar agora de expansão. Abrir uma segunda unidade é muito importante. E você ter essa... O primeiro filho sempre é desafiador, né? São muitas dúvidas, muitas contas, muitos boletos, muitos acertos e erros, né? Sim. Para você ter certeza que está no caminho certo. De repente, uma nova unidade, uma segunda unidade. Qual que foi tua mentalidade naquela época? Vamos puxar aí um pouquinho para o passado. Como que você se sentia em vou abrir mais uma unidade? Na verdade, eu após 2 anos da primeira unidade, eu já pensava em abrir a segunda. Só que eu esperei mais um pouco e após 4 anos da primeira foi que surgiu a filial da Abel Cabral. E para mim foi tudo novo, tudo uma experiência, porque a primeira eu comecei na raça, Sim. assim, sem arquitetura, sem conhecimento, sem contato com fornecedor, foi tudo ali na raça, né? E a segunda unidade já foi algo mais estratégico. Teve arquitetura, teve novos fornecedores, teve financiamentos. Então, foi uma aprendizagem. Tive medo, teve muito receio no início de abrir essa segunda unidade, porque poderia fechar e poderia ser visto por maus entendimento, quem está de Sim. fora, né? Se ele fechar, o Woods está quebrando, etc. Mas foi um sucesso muito bom. E o que eu acho interessante, Mari, é essa chegada dele, ele vem... Porque a gente sabe que, apesar da capital ela ser bem receptiva, Sim. ainda tem esses bloqueios, né? Para quem vem do interior, não Verdade. sabe de nada, não entende muita coisa. Verdade. E eu acho que para a gente é um pouco mais desafiador, né, Ranieri? Quando a gente tem essa barreira, quando você entra. Com certeza. Você teve algo nos seus clientes que foi te dando segurança para abrir uma segunda unidade? Você percebia, seja ao conversar, enfim, de forma não verbal até, algo neles que te davam um apoio moral para abrir uma segunda unidade? Você se ancorou naquilo e ganhou força também para ir? Sim, assim, isso aconteceu na primeira unidade, né? Porque eu trabalhei apenas 7 meses em uma barbearia aqui em Natal. E lá era alto padrão. Acho que na época era R$65, em 2017. E eu trabalhei lá 7 meses e a gente atendia um público A. E quando eu montei a minha, lá no Tirol, que era bem simples, não tinha nem estofado o banco, era um negócio bem básico, e começou a frequentar pessoas de classe A, tipo delegado, médico, advogado, etc. Você continuou atraindo aquele Deixaram mesmo de ir público? para lá para cortar comigo Sim. uma barbearia simples. E na segunda unidade também aconteceu isso. Então a gente começou a atingir esse público.
que nos acompanha aí há anos. Muito bom. E você começa a entender que é sobre o padrão de qualidade do serviço que você entrega. Isso arrasta, a gente sabe disso. A gente sabe que um profissional ele tem condições, através da sua competência, de arrastar, de carregar o cliente com ele, porque ele se identifica, antes de tudo, com a sua história. Antes de você vender o seu produto, você tem que vender a sua história. As pessoas falam, pessoas se conectam com pessoas. Sim, ok. Mas as pessoas, na verdade, elas se conectam com a história que você conta. E aí, quando você oferta o seu produto, o seu serviço, ela diz, opa, eu vou com ele. Eu tô com ele, porque ela já está conectada com você há muito tempo, através dos matches, né? Que batiam ali de tudo que se conversa no dia a dia. Por isso que é tão importante ser intencional, se posicionar, né? Cuidar desse não verbal. Eu sempre bato nessa tecla do não verbal, que as pessoas só atribuem à vestimenta, mas não é só a roupa que te coloca, né, numa condição de bem posicionado. É tudo que você faz, inclusive de boca fechada. Ser intencional é sempre importante, né, Mara? Sim. Olha aí, amiga, Mari. Mas nesse sentido, as pessoas elas são muito críticas sobre, você é muito estratégico demais em tudo que você fala. Cara, eu tô falando do meu negócio. Eu tô falando do que eu faço, do que eu gosto de fazer. Eu tenho que ser estratégico, sim. Mas pensando nessa estratégia, eu acredito que quando a gente vai crescer, desenvolver um negócio da beleza, você abrir uma barbearia e aí depois você abriu outra barbearia e deu aquela formiguinha ficou na mente. Eu não vou ficar só nessas duas, eu quero mais uma e quero mais uma e quero mais uma. A gente já tá aí em 5 unidades, não é isso? Isso, a gente abriu a Abel Cabral em 2023. Foi 2023? Foi. 2022. Sim. Sim. Aí em 2023 a gente abriu mais duas, em 2024 a gente abriu mais duas. Então foi 4 unidades em 23 meses. A cada 6 meses a gente abriu um. Perfeito. O cálculo é esse. 6 meses, uma unidade. 6 meses tá igual. Calma, já vou para outro cálculo aqui. Não tá nem o tempo de uma gestação. Não. Tá, muito bom. Me tira uma dúvida. Todo mundo quer saber disso, é uma certeza. Você tá crescendo e a gente sabe que de mãos dadas é que a gente realmente evolui, a gente transforma a vida do nosso cliente, deixa ele mais bonito. Sozinho você não faz nada. E nisso você formatou a sua equipe e foi contratando e foi chamando gente, e teve gente que entrou, teve gente que apaixonou e teve gente que foi embora, né? Como é que você consegue fazer a gestão de tantos barbeiros? Hoje você está com quantos parceiros lá? Hoje, incluindo CLT, parceiros? Hoje são 20 barbeiros, a empresa é composta por 20 barbeiros, 5 recepção, um gerente e um administrativo. Perfeito. Aí tem o terceirizado, que é o marketing e o estrategista. Perfeito. E a contabilidade e o jurídico. A contabilidade tá lá junto tá sempre. Tudo certo, né? Tudo certo. Então, como é que você faz para... Claro que você tem sua equipe ali, mas eu visualizo a sua corrida ali no seu dia a dia, você estrategicamente estando numa barbearia, estando em outra, Sim. observando os seus parceiros ali atuando. Como é que você... A gente sabe que gestão de pessoas é muita coisa envolvida. O seu olhar sempre foi importante. Quem toma a decisão final é você, Sim. né? De contratação. Então, como é que funcionou isso para você? São 23... 25? 20 barbeiros. 20 barbeiros. Como que você cuida de tanta gente? É vida demais para cuidar. É muita família, né? Isso, muita família. Muita responsabilidade. Muita né? responsabilidade. Hoje tem o gerente que me ajuda bastante nessa parte de gestão de pessoas, que é a parte mais complexa que eu entendo, né? E ele que administra mais a parte de contratação e de encerramento, de parceria, etc. Eu fico lá mais para observar o dia a dia e passo para ele vai lá, treina, ele lidera, né? Gosto mais do comando, da estratégia. Ele é mais com pessoas, sobre venda comercial. Mas nem sempre foi assim. Não. No começo você não tinha o seu gerente. Não. Era você resolvendo tudo. O que é que você pode resumir aí para quem está começando agora, para quem sonha crescer, para quem sonha expandir? Como é que você traz de forma resumida a gestão de funcionário, de parceiro, a gestão de pessoas? É estudar negócios, né? Porque o barbeiro hoje, ele entende do negócio, que é o cortar o cabelo. O operacional. Já negócios, já é outra estrutura, já é outra coisa. Então, o que eu tenho a falar sobre isso é que estudem negócios e contratem pessoas, porque ninguém cresce só. Perfeito, perfeito. Olha, você que está assistindo aí, preste bem atenção no que Ranieri acabou de falar. Estude negócios e contrate
pessoas, bons profissionais. Por quê? Profissionais. Porque a gente não dá conta de tudo. Não dá não. A gente quer resolver tudo, a gente quer segurar financeiramente uma boa aquisição, um bom investimento, e você não faz ideia que, ao fazer uma excelente contratação, você fica livre para atuar no que de fato você é bom. Você está batendo cabeça ali, por exemplo, eu bater cabeça com contabilidade, uma coisa que eu não tenho tanto domínio, não tenho tempo, ao invés de eu estar dando o meu melhor Sim. naquilo que eu faço todos os dias, eu estou tirando uma fatia do meu tempo para a contabilidade, porque eu não quero contratar um contador. Exatamente. Então, Mari. quando você tem uma mentalidade como essa, Ranieri, você é a mentalidade de expansão. Trazer aliados, bons profissionais. Aquilo que eu não faço muito bem, eu remunero muito bem também, porque a mentalidade é essa, né? Ai, meu Deus, vou contratar, vou pagar caro. Tem que remunerar bem para ter o melhor serviço também. Sabe o que é bem interessante nessa situação de você pensar que é muito caro? É porque, no geral, as pessoas elas não fazem uma pesquisa de mercado, elas não entendem de fato o que os trabalhadores, o que os parceiros, o que o contador, o que o administrador, as pessoas que vão te ajudar na gestão da tua barbearia, eles fazem. E aí tudo para você é caro. Por quê? Porque no momento você não tinha. Então, seu parâmetro é o quê? Zero. Do Então, do zero nada, para do alguma zero coisa. pra... Para alguma coisa. Então, você não Verdade. tem parâmetro. Então, a Verdade. gente tem que conhecer o mercado. Vou abrir um negócio, formalizar minha barbearia. Eu tenho que entender o que eu vou fazer, quais são os passos. Porque fazer o corte, fazer a barba e ficar bonito, aí você vai aprender essa técnica. Isso aí é obrigação. Verdade. Mas o plus disso aí é gestão, né, Ranieri? Gestão. Tem uma frase de Flávio Augusto que ele diz assim: os mais estudiosos irão trabalhar para os mais corajosos. Isso. Olha aí. É isso mesmo. Viu aí? Sempre. Pegue essa, você cá em casa. Receba, né? Então, assim, eu acho que quando a gente faz toda essa gestão, né? Hoje, o que você utiliza de estratégia, né? Para o seu tempo, para se relacionar com o mercado ainda, porque eu vejo que hoje você está bem engajado com o Instagram, com o movimento, e a gente sabe que tudo isso toma tempo, Sim, né? Como sim. é que você monta isso na sua vida como empreendedor, essa estratégia de você? Eu preciso dos resultados, de onde eu tiro. Eu preciso de saber como é que tá a minha equipe, de onde eu tiro. Como que isso monta para você na sua vida. Porque a gente sabe, saiu do corte, agora é estratégia, né? Hoje a gente trabalha com sistema, né? Hoje a gente só acompanha os números, os dados. Então, o que importa hoje pra gente é os números, os dados. Isso tudo a gente consegue acompanhar no digital. Perfeito. E analisa lá o barbeiro que não tá produzindo e por que ele não está produzindo. Sim. Então a gente chega nele, pergunta o porquê Perfeito. não está acontecendo, treina e espera o resultado. Por um Perfeito. período, né? Eu acho que quando a gente fala de resultado, Mari, a gente tem que falar lá dos números. Sim. Contabilidade trabalha com números. Pura. Não adianta você me dizer que 2 e 2 não é 4, que vai ter que dar 4. Não tem outro número, não tem uma reflexão ali social, não. Não. É mundo real. Eu queria saber o seguinte, o que de fato, na relação contábil para você, o que você cometeu de falhas que você percebeu, cara, aqui eu devia ter feito uma estratégia melhor para reduzir meus impostos, para pagar menos, ter menos custo com mão de obra. Como foi que algum erro, assim, Robson, eu cometi isso aqui e para mim foi grave isso porque eu perdi muito dinheiro? Eu não perdi muito e não aconteceu esse erro, esse Sim. grande erro, né? Sim. Mas eu errei por muito tempo de pagar imposto que eu poderia estar economizando. Sim, Foi quando eu não tinha contabilidade ainda sim, e acabava pagando coisas que poderia estar economizando por falta de conhecimento. sim. E quando você começou a entender que precisava de um parceiro ali, um contador de fato, que Foi. entendesse da gestão de barbearias, do seu negócio, você começou a entender que realmente dava para fazer um negócio girar, conseguir mais créditos bancários que todo mundo precisa para reinvestir na empresa e consegue realmente ter seus números, resultados, Isso. né? Porque a gente sabe que a Lei Salão Parceiro ela tá aí para ajudar o setor da beleza. Você que não conhece a Lei Salão Parceiro, quer saber um pouco mais dessa lei, entra lá nos nossos Instagrams, começa a entender muito mais, procura o Ranieri, nosso parceiro aqui do Além do Reflexo, para entender um pouco mais de como faz, qual a estratégia criar para reduzir, pagar menos impostos e também ter uma relação muito positiva com os parceiros, porque a maioria das empresas elas quebram porque elas não têm um bom relacionamento com quem está ali com ela, né? Isso é um bom conhecimento, né? A falta do conhecimento. A né? falta do Então, conhecimento. é um detalhe tão simples que tem um poder grandioso e que dá uma repercussão ainda maior na sua jornada pessoal ou profissional.
Certo. Falando desses resultados, a gente tem que falar de faturamento. Todo mundo quer saber, amigo. Não sei, a gente Eu faz tô aqui a gente faz um você briefing perguntar. ali, mas eu fico na expectativa do que hoje você fala sobre os seus números, porque você está se posicionando no mercado, está atuando como palestrante também agora, e está levando o seu conhecimento, toda a estratégia que você criou na sua vida para o mercado também, como um produto, né? Mas assim, o seu faturamento lá no passado, o que mudou dele para cá, o que realmente cresceu? Você tem uma porcentagem, você tem um valor, sair daqui e vir para cá. Hoje tá a minha barbearia, eu tô conseguindo viver, graças a Deus. Respirar. Com a contratação da RR Contabilidade, a gente economizou muito sobre aquele imposto lá do parceiro, né? O parceiro realmente ele não paga imposto porque ele é MEI. A empresa Sim. só arca com a parte do imposto da parte dela. No caso, você não tem custo com CLT. Ali ele não tem FGTS, 13º, nada. Não. É só a comissão dele. Isso a gente teve um período que a gente pagava o imposto do barbeiro porque a gente não tinha esse conhecimento. Sim. Então foi uma perca de dinheiro, só não sei o valor, né? Mas sabe que perdeu, né? Perdi. A gente sempre Por falta perde. de conhecimento. Exato. E falta de contratação de Bons profissionais, Exato. boas empresas. Isso, Mário, eu sempre trago um sentido, sabe de quê? De você entender que um contrato, ele fala sobre relacionamento. Não é sobre você ter uma obrigação. Agora você tem uma obrigação, uns afazeres, agora eu tenho o meu. É sobre relacionamento. Se você começou o relacionamento e está tudo bem definido, bem estruturado num papel, você não vai ter discussão depois, posterior, sobre nada. Olha, o meu papel dentro da empresa é esse, o seu papel é esse. Vamos fazer o nosso cliente crescer, deixar ele mais bonito, sair à vontade e com vontade de voltar, né? Com certeza. Eu já tô aqui com vontade de voltar. Eu acredito que o combinado não sai caro. Né? Uma vez que você deixa tudo às claras, tudo organizado, tudo dito e combinado pelas duas partes, não tem o porquê disso não fluir de forma natural, não é verdade? Isso. Eu quero puxar um pouquinho agora para posicionamento e percepção de marca. Vou puxar minha sardinha também, por favor, com seu certeza. Rosa. Fale para mim, Ranieri, o que o seu cliente sente quando ele entra na UDS? Experiência. Aí ele hoje veio batendo em cima de tudo que eu acredito. Tava tudo combinado. Não tava nada combinado. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas perguntam, né, Mari, qual o segredo? Qual o segredo? Tanto trabalho bacana, eu vejo você aqui, vejo você ali, vê o que a gente põe no digital e acha que é tudo simples e só flores. Sim. E eu sempre falo que o meu segredo é a experiência do cliente. Quanto mais eu me sinto bem, motivada, mais eu capricho na entrega do meu cliente. Sim. Meu cliente, ele passa por mim, ele já não sai do mesmo jeito, nem num cafezinho. Tô errada? Exato, tá nunca. Tá corretíssimo. Não tem pra onde correr, não tem como ele chegar a mim com uma dúvida e não sair muito melhor, com mais respostas do que aquilo que ele estava precisando. Então, você está me dizendo que quando o teu cliente entra lá, ele encontra experiência. O que é que você proporciona para ele? Isso. No detalhe, no miúdo, para quem está querendo se inspirar em você. Você corta em qualquer esquina, qualquer local. Então, na UDS a gente preza muito pelo atendimento, pelo ambiente, pelo comportamento, pela educação dos colaboradores. Então a gente vende isso, a gente vende experiência. É um ar-condicionado lá que você está utilizando, é um som ambiente, um jazz, um blues. Não é uma barbearia qualquer que você só corta cabelo. Tem uma identidade. Sem contar que tem um network, né? Você às vezes está lá, chega um empresário com um amigo, você começa a conversar, faz o contato e ali você está vendendo. Você conversando, você está comprando, vendendo, fechando negócios. Então, é um ambiente que você não só corta cabelo. Perfeito. Você já apontou aqui antes para a gente que o padrão de qualidade é o que te diferencia, né? Como que você faz para manter esse padrão todos os dias? A gente contrata o funcionário, né, o barbeiro, analisa por um certo tempo e se der certo, continua. Se não der, ele vai estudar mais um pouco e depois retorna. Resultado. Porque o cortar bem é o básico. É o básico que ele pode entregar. Só que a gente não contrata só barbeiros, né? A gente contrata pelo caráter, pelo comprometimento. Então é isso. Não é só cortar cabelo que você... É obrigação. Uma vez falaram, numa conversa, não foi num podcast. Mas eu
a gente atende super bem, a gente entrega. Exato. É obrigação. Né? Tá dentro da obrigação. E o além do atender bem. O que mais que o seu cliente, quando sai de perto de você, ele sai com a certeza que próximo mês ele quer estar aqui de novo. Né? Não tem outro lugar, pode existir a melhor propaganda, mas naquele momento não vai se conectar com ele, porque ele está completamente conectado com você, com a sua empresa, com a sua marca. É isso que fideliza. Sim. E as pessoas também, às vezes, têm essa dificuldade em investir na fidelização do cliente. Porque vou abrir aqui para você e para todo mundo que assistir agora, né? Cada cliente novo meu, eu retiro uma porcentagem já pré-estabelecida e estudada, não é? Eu vou tirar aqui, deixa eu ver, joga pro alto, número 10, 10%. Não, eu fiz um cálculo em cima disso, do preço, da precificação, Sim. uma porcentagem que eu chamo de cashback, né? Volta todo para ele. Sim. Volta como, Mari? Nem me pergunte, volta na experiência. Mas como exatamente? Se é um presente, se é um mimo, se é... Eu vou sentindo. Entendi. Durante a sequência, meus atendimentos são sequenciais, 5 encontros, 10 encontros. Então, assim, retorna para o cliente de alguma forma. Você surpreende com um brinde. E não necessariamente com brinde, como eu estava te falando, mas eu vou sentindo ao longo dos atendimentos e às vezes, por exemplo, essa semana mesmo eu estava com uma cliente e ela pegou um livro que eu tinha acabado de comprar, estava na 10ª página, tinha lido na noite anterior e eu tinha colocado meu nome, Mari Avelino. Dentro, né? E ela disse, meu Deus, como eu tô precisando de um livro assim. Aí folheou, nossa, uma leitura ótima, ele meio grifado, letra grande, letra miúda, uma leitura super gostosa. Quando ela elogiou pela 3ª vez, eu botei aqui fulana, sucesso na leitura. Aí aproveitei o nome Maria Avelino e ficou como minha assinatura. Perfeito. Né? Pra ela não ficar com um livro que tem o Sim. nome de outra pessoa. Eu já transformei aquilo em dedicatória e já entreguei a ela. Sim. Então, eu vou surpreendendo no detalhe. No detalhe. No detalhinho, sabe? É assim que a gente tem que... O cliente, ele sai de perto da gente se sentindo mais do que especial. Não é só o corte, né? Não é só o corte. Nossa, eles me tratam detalhes. assim, assim, assado. É um detalhe, foi um dia que eu estava mais assim, foi uma experiência, foi um mimo, porque não? Todo mundo gosta de receber. E essa experiência da entrega do físico, ela faz muita diferença também. Eu digo porque eu sou casada, eu tenho um marido, então ele frequenta barbearias e ele chega me contando também, né? Eu tenho Mari, uma experiência do lado de cá e do lado de lá também. O que eu acho interessante é que quando você tem essa estratégia, que lá na Woods tem também. Eu vou deixar a Ranieri falar, porque a gente fala demais. Ok. Mas na Woods a gente tem, eu digo a você, falar. porque por experiência própria, porque eu sou... Opa, desculpa, porque eu sou cliente. Isso. Então, quando você chega lá, você é bem recepcionado, tem um café, tem uma água, eles seguem todo o procedimento padrão, porque depois que eu entrei no setor da beleza, vocês se preparem, que eu viajei aí muitas barbearias para entender como funcionava, que estratégias criavam para deixar o cliente mais lindo, como fica lá na barbearia, né, Sim. Ranieri? E uma delas é exatamente o procedimento padrão, o popzinho ali, a coisa Isso. simples, o café com leite, segue isso, isso e isso. Cappuccino, né? Cappuccinozinho, um cafezinho, e no final tem aquela pesquisa de satisfação, que pode ter certeza que o cliente responde, porque ele sai lindo. Então, o processo é esse, né, Ranieri? Isso. Vamos puxar agora para o seu digital. Bora. Quem é você à frente do seu Instagram, à frente da sua marca? Conta um pouquinho pra gente da sua história com o digital, com a rede social. Eu sempre gostei de marketing, né? Eu acho que se eu não fosse barbeiro, eu acho que eu era fotógrafo, videomaker, alguma coisa assim. Sim. Porque eu gosto de imagem. E eu já contratei várias agências, mas nunca fizeram o que eu pensava, né? Porque tá dentro da mente o que eu quero, mas sempre faziam diferente. Sim. E hoje quem administra sou eu, o Instagram. Assim, eu tenho o videomaker, eu tenho o estrategista que faz o tráfego pago, que gera as ideias, mas quem tá aparecendo lá sempre sou eu. Eu gosto de aparecer no digital. Sim. E hoje você está atuando aí como palestrante, e eu acredito, eu visualmente, como cliente e como contador também, eu tenho uma percepção do meu cliente. Ranieri, ele do ano passado para cá, ele já tinha toda a estratégia de marketing com os parceiros, Sim. né? Mas ele não aparecia. Ele apareceu uma vez perdida, um comercial ali, e eu via lá naqueles telões lá, ele chamando para ir para Woods Barbearia, mas ele não aparecia no Instagram, de fato, conversando diretamente com os barbeiros. O que foi que mudou, Ranieri, para esse ano, que você disse assim, cara, eu tenho que aparecer? Rapaz, na verdade, antes eu aparecia, no início.
Só que da terceira para quarta unidade, para quinta, eu fui me afastando mais um pouco. Sim. E agora eu retomei. Agora Qual eu foi a voltei. necessidade que você sentiu? Agora eu retomei. Por quê? Qual foi o estalo? Porque eu Partilha com a estava gente. percebendo que o pessoal gosta da minha história. Tipo assim, quando eu postava, às vezes eu postava foto perfeito. Fotos ou barba perfeito, o resultado. Mas não dava resultado. E quando eu postava minha história, eu falando, dava engajamento. Aí eu voltei. Aí voltou com esse estrategista, onde a gente grava vídeos profissionais e postam lá com mais frequência. Você percebeu que a sua imagem, ela conecta... É vendável, né? É vendável, Vende né? mais. A galera, o pessoal Começar a gosta. trabalhar a imagem, a barba, cabelo, o cara, meu amigo, você tá por fora. A estratégia foi bem feita. Ranieri, sobre esse, hoje como é que você utiliza o Instagram na sua vida? As estratégias de marketing, como é que você utiliza na sua vida? Tem alguma coisa lá da sua vida? Tem um banho na praia? Tem aquele seu cachorrinho, como é o nome dele? Tem o pessoal, né? Tem o Instagram pessoal lá, a família completa. Como Mas é que você sabe que eles querem saber, né? A saber um pouco vida da sua vida. pessoal daquela pessoa que inspira ali naquela Eu posto empresa. muito realidade, né? Se eu tô no Sim. interior comendo uma galinha, eu posto a galinha. Se eu tô lá no tábua de carne comendo um camarão, eu posto camarão. Sim, Não tenho frescura com isso, eu posto a realidade. a realidade, né? Bacana. A possibilidade, os acessos e as possibilidades que você criou na sua vida Isso. como empresário. Outra. Você sente Hum, que o Instagram ajuda a converter clientes? Porque a gente sabe que eles querem saber sua história, que você engaja mais quando você aparece, ao contrário das fotos, né? Daquela postagem estática. Sim. Mas você sente pessoas novas chegando Sim. através desse bate-papo, dessa transparência sua no Instagram? Sim. Antes eu cortava, hoje eu não tenho muito tempo para cortar cabelo, né? Mas quando eu cortava antes, que postava muito artista, quando o pessoal vinha cantar aqui em Natal e cortava comigo, em seguida aparecia muito cliente novo querendo cortar comigo, porque via foto lá com Batista Lima, Edson Lima. Legal. Hoje, quando eles vêm para cá, é os barbeiros que cortam. Mas antes aparecia muito cliente novo querendo cortar comigo através dessas fotos, desses resultados. Que você está ali mostrando na rede social, né? Sim. Você falou lá no briefing pra gente uma frase que é nunca desista dos seus sonhos. Isso. Teve algum momento que Ranieri pensou em desistir? Não. Assim, eu pensei em mudar de ideia. De negócio? De ramo? Sim, mas de desistir, não. Você chegou a pensar aí pra quê? Atuar com o quê? Eu já pensei em abrir tanta coisa. Só que, assim, eu recebi uma máquina de corte de cabelo no interior de meu pai aos 16 anos. Eu fiquei cortando cabelo lá no interior. E aos 18 anos eu vim para Natal. Só que eu vim trabalhar em outro segmento. Ajudante de motorista, depois queria ser motorista, fui ser motorista, passei 5 anos. E depois eu mudei de ideia, não quis mais ser motorista. Foi quando, em 2018, eu fiz esse curso de barbeiro. E eu já cortava o interior e tinha esse conhecimento com a máquina de cortar cabelo, mas não tinha experiência. Só cortava lá no interior. E quando, em 2018, eu fiz o curso, em seguida eu pedi a demissão de motorista de caminhão e fui trabalhar nessa barbearia, onde eu passei 7 meses. Aí eu recebi as contas a rescisão de onde eu trabalhava Sim. como motorista. Fiquei trabalhando 7 meses na barbearia, fui juntando dinheiro e pensando em abrir algo. Então foi a barbearia que veio primeiro Na cabeça. na cabeça. Legal. Aí eu apostei tudo que eu tinha, que era um gol de 15 mil e 27 mil na conta. Apostou Mais nada. literalmente tudo, colocou tudo e injetou Tudo. ali, no seu sonho. Tudo. Que bacana, né? Que bom que tem. Se der muita história errado, pra só contar. só tem 2 opções. Ou voltar a cortar cabelo em outra barbearia ou dirigir caminhão. Graças a Deus, tudo certo. Antes da gente se dirigir para o final deste episódio, eu quero falar para vocês que esse episódio de hoje também conta com o apoio de uma parceira incrível que vem aqui responsável por assinar a Minha Beleza e por também clicar, registrar as nossas imagens, que é a Flora. A Flora que é maquiadora, penteadista e fotógrafa. Então, eu consigo fazer tudo em um, mas ela veio aqui, fez nossas fotos, não foi, Exato, Robson? Marco. Ficaram lindas. Essas imagens que vocês veem, minha, de Robson, de nós dois juntos, essas capas dos vídeos, foram imagens que a Flora fez. Você encontra ela aí no @FloraMakeupArtist, uma artista completa. Exato. Ranieri, eu queria tirar uma dúvida com você que é bem importante.
aqueles barbeiros que estão começando a se entender no mercado, a compreender como é que ele funciona, porque a gente sabe que aquela vida de Instagram ali é um corte, né? É só um pedaço ali, mínimo, um micro pedaço do seu dia, da sua vida ali. Mas no mundo real, você teve que estruturar a sua empresa ali, pensar no seu negócio, investir todo o capital que você tinha, mas chegou um momento que você precisou assim, cara, agora eu tenho que me formalizar, senão não funciona mais nada, né? Como é que chegou, como é que foi essa virada de chave de você entender, não, agora eu tenho que formalizar, agora eu, realmente, se eu não fizer isso, a minha empresa não desenvolve o projeto completo que eu quero. Como foi esse momento para você? O recado para barbeiros e pequeno porte, é isso que eu quero falar. Exatamente. Que querem crescer, mas Exato. primeiro ele tem que mudar a mentalidade. Perfeito. Se ele não tiver mentalidade de crescimento, eles não vão crescer. Perfeito. Se eles não tiverem ambição de ter uma vida melhor, eles não vão conseguir, porque tudo se parte da mentalidade de crescimento. Se não tiver mentalidade para crescer, não vai crescer. E em segundo é que tem que ter pessoas e principalmente a contabilidade, né? Se não tiver contabilidade, um bom marketing e uma boa estrutura, não cresce. Não funciona, né? Não funciona. A máquina ela tem que estar completa. Principalmente a contabilidade, que é uma assessoria importantíssima na empresa. É o que vai manusear, né? Falando popular ali com o seu dinheiro. Sim. Vai lhe orientar, vai dizer o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer. E se você não tiver esse conhecimento, você não flui. Perfeito. Então, Ranieri, se a sua trajetória profissional pudesse ser resumida em uma só frase, que tivesse o efeito de, além de inspirar, ajudar profissionais que estão começando a não desistir. Que trecho, que Eita, frase difícil agora, hein? seria essa? Que frase você deixa aqui para quem está começando agora e está se inspirando numa grande história como a sua, na verdade, numa grande entrega como a sua, mas que está podendo saber hoje um pouquinho mais da sua trajetória, que não são só flores, né, que tem os desafios e que você batalhou e focou no seu resultado. Independente de onde ele vai chegar, do que ele quer, de quanto ele vai ganhar, ele não perca a essência, a humildade, né? A humildade hoje é essencial para tudo, para qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. E que estude negócios, que tenha ambição de ter uma boa vida, não só para ele, mas sim para sua família. E que estude e contrate pessoas certas para dentro da sua empresa. Bacana. Que baita conversa, né, Mari? Muito bom, inspiradora, realmente. Inspiradora. Ranieri, eu quero agradecer aqui por trazer essa visão sem filtro, com a sua imagem mesmo, com a sua cara, sem aquela enrolação que a maioria do pessoal traz do Instagram, do TikTok. Tem não, aqui o reflexo é o que tá mesmo. Verdade. Com estratégia, com verdade, isso pra gente foi muito importante. Sim, é uma honra pra gente, principalmente para mim aqui. Robson tá numa super parceria com os barbeiros, eu tô chegando agora, mas é uma honra para mim conhecer sua história e saber que sim, ela inspira, ela pode estar a partir de agora motivando outras pessoas que querem conquistar o Sim. seu sonho, alcançar o seu sonho, mas que às vezes se sente só, se sente perdido, acha que aquela batalha é só dela. E às vezes ouvindo um outro profissional partilhando uma coisa aqui, como era antes, como é agora, diz, nossa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Exato. Mário, o que eu sempre digo é que a vida de empreendedor é uma vida solitária. É. Quem toma as decisões é você. Se você acertou, todo mundo bate palma. E se você errou, Todo mundo chicoteia, com força. sem pena. Muitos barbeiros falam comigo no Instagram, assim, do interior. Caramba, gostei da tua história, tava desistindo aqui. Mas eu já mudei minha mente só porque eu vi que você saiu do interior e venceu na vida. Eu tava pensando em fechar minha barbearia aqui, tá? Mas eu não vou mais fechar. Então, eu fico muito feliz com essas palavras de pessoas que se inspiram em mim. E viu que eu consegui. E qualquer um pode conseguir. É só nunca desistir. Perfeito. Muito obrigada, Ranieri, por hoje, por esse bate-papo, por essa conversa aqui com a gente. E você que nos acompanhou até aqui, segue ligadinho com a gente. Sempre um episódio para mostrar o bastidor
do setor da beleza, o que está por trás, gestão, posicionamento e muito mais. E você que quer saber mais do setor da beleza, se espelhar de fato em pessoas que não estão com máscaras, que estão refletindo a vida real estrategicamente, segue aqui o Instagram, segue aqui o nosso YouTube, o nosso canal aqui no YouTube, lá aperta o sininho, continua, compartilha bastante. Fala o seu Instagram, Robson. @o Contador de Soluções. O seu Instagram, Ranieri. @Uds Barbearia. WOODS, WOODS. sem erro, Uds Barbearia. Uds Barbearia. E @eu, Mari Avelino. Gente, sucesso, obrigado, foi maravilhoso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.